primeira epístola. Na verdade não é a primeira, tinha que ser segunda e tinha que ter uma terceira, porque na verdade teve uma antes, né? Dizem os estudiosos. Então, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E vamos deixar nossas Bíblias abertas aí um pouquinho. Ok? Então, como eu disse, nós vamos começar hoje essa nova empreitada de 16 semanas, assim, querendo nosso Senhor, para que nós possamos estudar juntos. Eu não vou ler tudo agora, porque nós vamos pegar as partes principais aqui do capítulo inteiro. Conforme a gente vai indo para ganhar tempo, tá bom? Eu vou lendo, a gente vai lendo junto, na verdade. Mas deixa aberta a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, tá bom? A partir do verso 1 nós vamos ler, hoje nós vamos estudar a partir dos versos 1 a 31. Então nós, como eu disse, nós vamos iniciar hoje, que é uma das mais conhecidas, com certeza, uma das cartas mais conhecidas do Novo Testamento. Todo mundo já ouviu falar de 1 Coríntios, nem que seja só para falar que ama, do capítulo 13, para se recitar os versos, não sabe nem o que significa, mas todo mundo conhece. E também, quando é para falar mal da igreja, todo mundo cita 1 Coríntios, ou a carta aos Coríntios, a primeira ou a segunda, que seja. Né? Todo mundo conhece, e talvez, eu diria que, além de afirmar, eu afirmo mesmo que é uma das mais conhecidas, afirmo também que é uma das mais contemporâneas cartas do Novo Testamento. Parece que nós estamos vivendo hoje esse tempo. Então ela é muito atual, muito atual. Muitas igrejas fundadas por Paulo ou por intermédio do apóstolo Paulo, elas passaram por problemas. Que bom, né? Que bom. Então nós não estamos longe. É contemporâneo também. Mas com certeza, nenhuma delas, pelo menos relatado na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma delas foi tão problemática quanto a igreja de Corinto. Esses problemas, eles estavam relacionados à área da liderança, aos relacionamentos, à espiritualidade, a problemas com a liturgia do culto, ou a maneira que eles cultuavam a Deus, até com a ceia do Senhor. Então eles passaram por todos esses problemas. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, de vocês, igreja, é que a intenção não é tornar ou fazer com que a igreja seja perfeita. Até porque nós estamos aqui, né? E a igreja só tem problemas porque ela está cheia de crente. Se não tivesse crente aqui, não ia ter problema nenhum. Olha que bom seria, né? Mas não. Nós estamos aqui, então a igreja vai ter problema. Mas a intenção aqui é identificar e tentar sanar alguns problemas, assim como Paulo fez, nós também vamos tentar fazer, para que possamos realmente focar no que importa, que é glorificar o nosso Deus e dar testemunho dele para quem está lá fora. Esse é o ponto. O apóstolo Paulo, foi ele quem fundou a igreja de Coríntios em sua segunda viagem missionária. Ele ficou ali 1 ano e 6 meses, depois você pode checar. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 11, diz o tempo que Paulo ficou ali. 18 meses, 1 ano e 6 meses. Depois saiu dali e foi para Éfeso, de onde ele escreveu essa carta. Como eu disse no início, existe também um conceito entre os estudiosos que essa não foi a primeira carta de Paulo, na verdade. Mas essa outra que foi escrita antes, ela não foi adicionada, não foi encontrada e não foi adicionada ao cânon bíblico. Porque o próprio Paulo cita no capítulo 5, verso 9, e que eu já vos escrevi. Ou seja, se ele está dizendo que já vos escreveu antes, é porque existe uma carta aí perdida. E essa carta, então, essa aqui primeira carta, é como se fosse uma resposta àquela carta primeira que ele escreveu de verdade. Porque a partir daquela surgiram dúvidas e surgiram algumas coisas dentro da igreja que estava gerando uma bagunça danada. Então essa carta, ele está respondendo a esses problemas. Ele está dizendo, olha, está acontecendo isso, mas o que deve ser feito é assim, assim, assim. Então ele
E é uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que nós não ainda conseguimos fazer. A gente só gosta de citar o problema. A gente só gosta de apontar o problema. Ele não, ele aponta o problema e dá a solução. Que é o que nós precisamos aprender. Nós precisamos citar o problema. Claro que tem problema tem. Mas o que eu posso fazer então para ajudar a sanar esse problema? Né? Então, essa é uma das coisas que nós vamos aprender. Nós sabemos também que Paulo, ele era um homem extremamente estratégico, ele era usado pelo Espírito Santo, com certeza, ele era capacitado pelo Espírito Santo, mas ele era também muito inteligente, ele era estratégico. Ele não era só conhecedor profundo das Escrituras, mas ele era também estrategista inteligente. E o bônus era guiado pelo Espírito Santo. É um bônus fantástico, quem não quer? Quem não quer? Até os mais burrinhos que criaram pelo Espírito Santo, vai, gente. Come on. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Pastor Cleber. Então, não fique aí achando, ai, não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. Não tem mesmo, eu também não tenho. É o Senhor quem nos capacita. É Ele que nos capacita. Corinto, ela é uma das maiores e mais importantes cidades da época. Era então importante para Paulo, era importante que o evangelho chegasse ali, que ali fosse plantada uma igreja séria, robusta, forte, firme na palavra. Por isso que Paulo pega tanto no pé dos coríntios. A cidade era importante, ok? Ali era uma cidade portuária, dali chegava e saía gente de todo canto. Desculpe. Chegava e saía gente de todo canto, gente de todo canto aparecia ali, parecia Londres. Você sai na rua, você vê gente de todo lugar. Então era importante que o evangelho fosse pregado ali. Então vamos lá. Então nós podemos dividir esse primeiro capítulo em 3 partes importantes. Primeiro, versos 1 a 9. É um chamado à santidade. Versos 10 a 25. Um chamado à comunhão. E versos 26 a 31, um chamado a glorificar a Deus. É porque o Henry estava aqui, o Diego chegou. E é o poder do amor. O poder do amor que os impele. Olha lá. Pronto, se recomponha. Respira fundo. Respira fundo, Diego. Isso. Fazia uns 7 meses que não se viam, grudou um no pescoço do outro, coisa mais linda. É lindo ver, é sério, é muito bonito ver isso. É muito bonito ver isso. Dia. Vamos continuar, não é mesmo? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler dos versos 1 a 9. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Olha só, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: ele está enfatizando que sim, existem problemas. Ele está dizendo que sim, existem alguns erros de teologia, existem alguns erros que precisam ser consertados, mas vocês são igreja de Cristo.
Então, irmãos, quando acontecer alguma coisa errada na igreja, quando tiver alguma coisa que você não concorda, não sai por aí não, falando, olha, para mim não dá, porque você vai ficar pulando de galho em galho e não vai achar lugar nenhum. Vamos conversar, vamos sentar, vamos nos entender, vamos orar juntos, vamos tentar resolver, vamos achar o problema, mas vamos sanar o problema juntos. E é exatamente o que Paulo está fazendo. E o Paulo começa o texto se apresentando. Por quê? Porque existia ali no povo uma certa resistência no chamado apostólico de Paulo. Eles falavam, será? Ué, mas os 12, não eram os 12 que eram apóstolos? E depois, e aí chega esse Paulo dizendo que ele também é apóstolo. Então tinha essa certa resistência. E Paulo então enfatiza, ele coloca as credenciais na mesa, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, pela vontade de Deus. Então, e aí ele continua dizendo, ou falando à igreja, lembrando como Deus vê a igreja. Povo separado, santificados em Cristo e chamados para serem santos. Lembra, santo, principalmente aqui, no Antigo Testamento também, mas principalmente no Novo Testamento, santo tem o sentido de separado. Como diz os ingleses, set apart. Separados, ok? Não tem essa mentalidade greco-romana ou católica romana de que santos são aqueles que são os beatificados, né? Não é isso que a Bíblia diz, não. Santificados, lembre-se, por exemplo, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na época do tabernáculo, tinham lá os utensílios que eram santos. Eles eram separados exclusivamente para Deus e para a obra de Deus. Então, tenha isso em mente, ok? Então, nós precisamos lembrar dessas coisas. O fato de sermos santificados em Cristo não descarta a necessidade de sermos ou de vivermos e evidenciarmos em nossa vida diária o processo de santificação. Opa! Ué, pastor, a gente é santo ou não é santo? Então eu sou santo, mas eu tenho que santificar? Exatamente. Os utensílios, como eu disse, os utensílios lá no passado, eles eram santos, separados, mas quando os utensílios eram usados, não tinha que lavar, não tinha que limpar, não tinha que guardar de novo no lugar? Então é assim que somos, utensílios separados para a honra e glória do Senhor, para sermos usados por Ele, para glorificá-lo. E precisamos então estar limpos, estarmos realmente vivendo de maneira limpa, pura, que agrada ao nosso Deus. Esse é o processo de santificação. E isso é aqui e agora. Aqui e agora. O fato de vivermos nesse mundo com problemas, doenças, frustrações, morte, não pode apagar a nossa visão da glória futura. Não pode, não deve. Nossos olhos devem estar atentos e aqui e agora, para que não tropecemos, e ao mesmo tempo contemplando a glória que nos está reservada. Amém? Nós precisamos viver assim. O Senhor tem para nós, nas regiões celestiais, nada menos do que o reino dEle. Nada menos que o reino dEle. Ele diz que nós somos co-herdeiros com Cristo em seu reino. Outra coisa que o apóstolo deixa bem claro é que a igreja não é minha. A igreja não é do Trevor. A igreja não é do pai do Trevor ou do avô do Trevor que fundou, foi um dos fundadores da igreja. A igreja não é minha, não é sua, a igreja não é nossa. Aliás, nós somos igreja e pertencemos a Cristo. Ele é o dono da igreja. A igreja pertence a Ele. E essa igreja que pertence a Ele, que foi salva e justificada por Ele, deve também buscar santidade nele. É nele que temos que buscar santidade. Eu quero pegar um pouquinho nesse assunto, porque é um assunto que confunde muita gente. Existe necessidade de entendermos a diferença entre sermos santificados e buscarmos santificação. Existe uma diferença. Todo crente que é salvo, todo crente salvo, agora estou falando aqui de eleição mesmo,
Todo crente que é salvo, todo crente que é escolhido, todo crente que foi remido pelo sangue de Cristo, ele está em Cristo e, portanto, foi separado para Deus e ponto final. Ponto final, você foi salvo, ponto final. Nada que você faça pode gerar salvação para você mesmo, e nada que você faça pode tirar você debaixo ou dessa bênção que é a salvação em Cristo. Então, você não ganha nada e também você não tem como perder, porque não é obra sua, é obra do próprio Deus, então não tem nada a ver com você. Amém? Então, somos salvos, ponto final. Ponto final. Mas pastor, se eu já sou santo, se eu já sou salvo, por que eu preciso buscar a santificação? Por isso, cabeção. Justamente porque você é salvo, você tem que buscar a santificação. Porque se você não for salvo, para que você quer buscar a santificação? Não é, filha? É. Olha lá, viu? Falou que é. Falou que é. Quem está em Cristo é também chamado para andar em Cristo. Ou seja, essa pessoa precisa buscar transformação diária e progressiva. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje, e assim por diante. Ninguém é tão bom que não possa melhorar, viu? Desculpe se você se acha o bom. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. E ninguém é tão ruim que não possa ficar um pouquinho melhor também. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ninguém é tão ruim assim. Se Cristo estiver no meio, tá? Se Cristo não tiver, amiga, aí é ruim mesmo. Pode jogar fora que não presta não. Cristo tem que estar no jogo. Cristo tem que estar na equação. Ok? É igual diz, eu gosto de brincar assim, né, que esse negócio de miga e comigo, porque é por causa do interior, né, da nossa linguagem interiorana, né, mas eu com Cristo, amém, eu sem Cristo não sou nada, agora Cristo comigo ou semigo, Ele continua sendo Cristo, Ele continua sendo Deus, eu é que preciso dEle, Ele não precisa de mim para nada, eu é que preciso dEle, eu é que necessito dEle. Entende? Então é por isso que nós temos que buscar a santificação, sempre. Ninguém é tão bom assim que não possa melhorar. Então, uma vez que estamos em Cristo, devemos nos esforçar ao máximo para vivermos como nosso Mestre. Paulo declarou isso. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Santificados por Cristo e em busca da santificação para sermos como Cristo. Esse é o nosso papel. Então, santidade. Resolvido o problema, se fosse fácil assim, né? Resolvido o problema da santidade, vamos passar então para um outro assunto. Comunhão. Então, é como se Paulo estivesse falando, olha, agora que vocês já passaram por esse processo difícil de santificação, que vocês já foram salvos e agora vocês estão buscando essa maturidade espiritual, isso é santificação, agora vocês precisam viver em comunhão. Agora nós vamos ler dos versos 10 a 25. Vamos lá. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito,
destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não a conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Amém? Então vamos lá. O texto é longo, eu sei disso, mas como eu disse, nós vamos continuar estudando depois, fique tranquilo. Depois dos elogios, então, Paulo agora chama atenção para os problemas. Mas ele vai dar a resolução dos problemas, fique tranquilo. Divisões. Assim como lá então, ainda hoje, esse é um câncer nas igrejas. Ainda hoje, esse é um câncer dentro das igrejas. Quando falo de divisões, gente, eu não estou falando somente daqueles que geram divisões na igreja e a igreja se desfaz. Vai um grupo para lá, aí o irmão aqui que era diácono se auto-intitula presbítero, pastor, vai lá e funda uma igreja, aí o outro vai, também faz a mesma coisa, leva uns com ele, e o outro faz a mesma coisa, leva uns com ele, ou dois pastores que desentendem, vai um para cada lado e a igreja é rachada. Não é só esse também, mas não é só desse tipo de divisão que existe. Eu estou falando aqui, e é o que estava acontecendo, que era uma divisão interna. O que estava acontecendo era uma divisão interna. Eu estou falando de divisão dentro da igreja. É um grupo que quer ser melhor que o outro. É um líder de ministério que quer ser mais importante que o outro. É um grupinho, outro aqui, outro acolá, que parece que uns são melhores que os outros. Esse tipo de divisão. Paulo, ele brilhantemente rebate isso fazendo algumas perguntas. Acaso Cristo está dividido? Tá? Então quer dizer que eu prego um Cristo, Apolo prega outro, e Pedro prega outro, e Cristo prega outro Cristo. Porque existiam aqui pelo menos 4 tipos de divisões aqui, né? Como nós lemos no texto. Uns falavam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. Olha que legal, tem crente que segue Cristo. Olha que legal, dentro da igreja. Que bom, né? Só que nós vamos ver que não era bem assim não que acontecia. Existe, igreja, somente um Cristo. Amém? Existe somente um Evangelho. Existe somente um Salvador e existe somente uma igreja, a igreja de Cristo. Uma igreja, a igreja de Cristo. Nós podemos ter diferentes denominações, mas igreja, uma só, a de Cristo. Um dos motivos dessas divisões, adivinha qual era? Como eu falei, é contemporâneo, gente. Adivinha qual era? Um dos problemas da divisão. Ao invés da igreja sair lá e pregar o evangelho e transformar o mundo estava adentrando e transformando a igreja. A igreja, em vez de ir fazer diferença lá, o mundo estava entrando e fazendo diferença aqui. Estava acontecendo exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O mundo lá fora é que estava influenciando e adentrando com suas ideias na igreja. Os pensadores, ai como tem pensador hoje. Facebook e Instagram está cheio deles. Tantos pensadores, teólogos,
médicos, nutricionistas e tudo mais. Coaching, esse nome me dá até arrepio. Como tem? Né? Então, os pensadores, as filosofias de diferentes áreas, de diferentes tipos de pensamentos, ideias estavam sendo infiltradas na igreja. E com isso, claro, provocando divisões. Eu gosto disso. Ah, mas eu prefiro aquilo outro. Mas eu gosto mais desse estilo. Ah, mas eu gosto mais daquele outro. Eu gosto mais de música que bate palma. Eu gosto mais de música que cruza o braço. Eu gosto mais de luz acesa. Eu gosto mais de luz apagada. Eu gosto mais do pastor Kleber barbudo. A Patrícia gosta mais do pastor Kleber sem barba. Peguei isso, hein, Kleber? Você estava de frente, Kleber. Você mudou de lugar, não mandei você mudar de lugar. Mas é isso. Cada um queria colocar a sua opinião e achava que a sua opinião que devia ser regra. Todo mundo pode ter opinião, amém? Todo mundo pode ter opinião. Agora, nós precisamos ter sabedoria, maturidade para entender que nem todo mundo pensa igual. Nós precisamos trabalhar isso. Isso se chama comunhão, isso se chama aceitação, isso se chama igreja. Nós não concordamos em tudo, mas nós concordamos, temos que concordar em uma coisa. Existe só um Cristo, existe só um Evangelho, existe só uma igreja, a de Cristo. Amém? Então tá bom. Então, ao invés de culto a Deus, parece que ali estava havendo um culto à pessoa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e o outro eu sou de Cristo. Sem nem saber direito quem é Cristo, ou o que Cristo fez, parece. Né? E não é exatamente o que acontece hoje? Hoje não parece que existe um culto às personalidades? Não é? É um culto hoje às pessoas. Haja visto que quando vai ter um evento na igreja, a gente quer chamar a atenção das pessoas, o que a gente faz? Vai ter um culto especial na igreja quinta-feira. O pastor Leandro vai estar lá. Vou ver se eu vou. Vai ter um culto quinta-feira na igreja. O pregador fulano de tal, lá do Brasil, lá da América, não sei de onde, vai estar lá. Adivinha o que acontece? Adivinha o que acontece? Por quê? Porque é uma pessoa diferente, porque é legal ouvir. Legal, é verdade. Mas isso não deixa de ser um culto à personalidade. Não deixa de ser. O Diego vai tocar hoje. Não, mas aí nós vamos convidar um que toca lá no Rio Song para tocar domingo que vem. A igreja lota. Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio, gente? Exatamente. Né? A Adriana citou isso hoje. Lutero disse isso, né? Lutero ou foi Agostinho? Que a mente humana é uma fábrica de ídolos. Quem foi, pastor Kleber? Aí, nem Lutero nem Agostinho, foi Calvino. Foi Calvino, mas está tudo na mesma linha. A mente humana é uma fábrica de ídolos. E é exatamente isso. Exatamente isso. Então nós precisamos tomar cuidado também com isso. O culto às ideias ou personalidades. Tem gente por aí, inclusive, se intitulando ou achando que é mais importante, inclusive, do que Cristo. Sabe por quê? Você já ouviu? Eu já ouvi isso, pessoalmente. Se eu sair dessa igreja, acabou. Acabou. Você lembra, né? Se eu sair daqui, acabou. A igreja é de quem, afinal? Pois é. Então, essa pessoa está se achando mais importante do que Cristo. Por quê? Se a igreja é de Cristo, se ele sair, acabou, então, Senhor, se você não tiver a mim, se você não tiver comigo ou semigo não vai ficar. Não vai dar. Não, gente, não é isso. E Paulo rebate esse tipo de ideia veementemente. Paulo poderia até bater um pouquinho no peito ou não, falar assim, não, peraí, quem foi que fundou a igreja? Quem foi que ficou aí 1 ano e 6 meses, ensinando 6 tudo, cabeção? Quem foi que ficou aí, labutando, dormindo no chão? Quem foi?
Foi Pedro? Foi Apolo? Quem foi? Fui eu. Então o que vocês estão aí brigando? Paulo até poderia ter feito isso, mas não fez, porque ele sabe muito bem o lugar dele, e ele sabe muito bem o lugar de Cristo na igreja. Acaso Cristo está dividido? Vocês ficam aí brigando, enquanto vocês estão brigando, eu prego Cristo crucificado. É isso que nós temos que fazer, pregar Cristo crucificado. E veja, não só a autenticidade das palavras, mas também a verdade, ou a serenidade das palavras de Paulo. Hoje, quando nós vamos tratar de problemas, também existe um certo agravante. Nós não, vou falar assim bem aberto assim para vocês entenderem, nós não damos nomes aos bois. Nós precisamos dar nome aos bois. Tem alguns irmãos que estão falando isso e aquilo outro. Tem algumas irmãs, e aí a gente fica, tá bom, filha, mas e aí? Como é que eu vou resolver o problema se eu não sei quem é? Como é que nós vamos resolver o problema se a gente não sabe quem é? E Paulo escreve, inclusive, os da casa de Cloe foi os que vieram aqui e deduraram vocês. Foi eles que vieram aqui. E falaram para mim que está acontecendo isso. E Paulo relata, foram os da casa de Cloe, que vieram aqui me falar que está acontecendo assim. Então ele vai direto ao ponto. E não tem essa de, não fala que foi eu que falei, hein, Paulo? Se não, já vi, os irmãos de Corinto, vai. Não. Se o que você está dizendo, se o que eu estou dizendo é realmente genuíno e está acontecendo, vamos resolver o problema. Agora, se for fofoca, conversa fiada, morde a língua e nem fala. Agora, se for genuíno, estiver realmente acontecendo o problema, nós precisamos resolver, porque é para isso que estamos aqui, não é? Para aprender junto, para crescer junto e para ter comunhão, não é para ficar dividido, não é para ficar lado esquerdo, lado direito. Ai meu Deus, nem fala esquerda, direita, né? Dá até, 7 de setembro está chegando, hein? Vai ter guerra civil no Brasil, vai ter passeado e tudo mais. Mas é verdade, mas está vendo? Divisão. Uma das coisas que eu acho legal, que eu já falei isso aqui na Inglaterra, por exemplo, nessa coisa do vírus. Você vê um país unido para sanar o problema. Todo mundo. Os políticos, mesmo não concordando muito, mas vamos lá, o que nós podemos fazer para ajudar a sanar o problema? Enquanto que nós vemos, infelizmente, no nosso país, é um querendo derrubar o outro. É o estado daqui, o estado de acolá, o estado daqui, não, que aqui vai, aqui tem mais dinheiro, eu compro, vendo, faço não sei o quê, faço negócio, ofereço propina, e assim, e quem perde? Claro que é o povo. Então, isso é divisão, gente. E na igreja acontece a mesma coisa. Se nós começamos a brigar entre nós, se nós começamos a discutir entre nós, se nós começamos a falar, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, eu gosto mais daquilo outro, quem é que perde? A igreja perde. Quem é que perde também? O povo lá fora que não está ouvindo o evangelho. Na verdade, um dos maiores motivos de chacota da igreja são os crentes. Eles lá fora, eles falam assim, na sua igreja? Vou nada. Eles são tudo igual a você? Vou não. É assim que eles fazem. Você não acredita, você é crente? Você é crente? Se você não fala, eu nunca ia saber. Não tem coisa mais vergonhosa de um crente do que ouvir isso. Porque se você ouviu isso, é porque, primeiro, você nunca falou de Cristo para essa pessoa. Segundo, porque você não vive como um salvo em Cristo Jesus. Não dá testemunho nenhum. Então, gente, isso é muito sério. Irmãos, e assim como lá, aqui também tem. Toda igreja tem. Tem os que são abertos. Os liberais. Tudo pode. Qualquer paixão me diverte. Tudo pode. E tinha lá também. Existem também os filósofos.
Os que vêm cheios de filosofia mundana, de pensamentos mundanos, e falam, olha, é assim que nós precisamos fazer. É assim que nós vamos nos entender. Tudo fundado no egocentrismo. Tudo fundado no culto do eu, ao meu prazer. Tem que ser assim porque eu gosto assim. E se você não gosta, é um problema seu. Eu gosto, então tem que ser assim. Tem que ser assim. Existem também os conservadores. Ah, mas sempre foi assim. Essa igreja tem 150 anos e sempre foi assim, por que tem que mudar? Justamente, porque foi fundada há 150 anos, então é bom que mude. Nós precisamos acompanhar também. Nós também não temos que ser quadrado. O mundo não tem que entrar aqui, mas peraí, nós temos que interagir. Senão, como é que nós vamos alcançar alguém? Então, precisa ter um joguinho de cintura aí. E existe os santarrões. Aqueles, como eu falei, tinha os 4 partidos, né? O partido dos liberais, o partido dos filósofos, o partido dos conservadores e o dos partidos de Cristo, que parece ser o melhorzinho, mas na verdade, esses são os que batem no peito e falam que é mais santo que todo mundo. Que também não funciona. Também não funciona. Eu sou o santarrão. Vocês são tudo pecadores. Não sei o que eu estou fazendo no meio de vocês, na verdade. Eu não tinha nem que estar aqui. Eu estou porque o Senhor fala que tem que vir para a igreja, porque eu sou muito mais santo que vocês. Tem esses também. Esse é o crente repelente, eu chamo. É o crente repelente, porque em vez de aproximar as pessoas não querem chegar nem perto. Fala, misericórdia. Quero chegar nem perto desse homem, dessa mulher, porque senão eu vou contaminá-lo. Então, são essas coisas. Paulo, e aqui, dos versos 18 a 25, que nós acabamos de ler, ele anula totalmente a sabedoria humana. Para os gregos, a cruz é uma tolice. Por quê? Porque eles enfatizavam exatamente o quê? Sabedoria humana. Para os judeus, a cruz era uma tolice. Por quê? Porque eles queriam ver sinais. Eles queriam sinais, mais sinais, mais sinais. Por acaso a sabedoria humana pode nos levar ao conhecimento de Deus? Pode? De maneira nenhuma. Paulo então acaba com o assunto. Uns idolatram sabedoria, outros querem sinais. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Verso 23. Irmãos, cada um vai falar de um jeito, cada um vai fazer de uma maneira, cada um vai se expressar de um jeito, mas o importante é que a pregação seja Cristo crucificado. A igreja é dele, nós estamos aqui por ele e para ele, e para a honra e glória dele. E aí nós entramos no terceiro assunto, que é justamente glorificar a Deus. Dos versos 26 a 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santificação, aliás, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Assim como na igreja dos Coríntios, enfrentamos grande problema hoje, porque temos a tendência de sermos orgulhosos. O orgulho faz parte do ser humano. Eu gosto de citar o pastor Robson, amigo nosso, do Marcos, está lá em Portugal. O pastor Robson dizia assim, tem um amigo meu que ele é tão humilde que ele tinha que chamar 2 humilde. Né? Já viu falando isso?
tinha que chamar 2 humilde. Tem gente que é assim, que acha que é tão humilde, que tem até, como diz, tem orgulho, tem orgulho da sua humildade. Olha que bonito. Nós temos essa forte tendência. Nós nos regozijamos, nós nos alegramos em coisas que na verdade deviam nos fazer chorar. No nosso próprio orgulho, na nossa própria força, nas coisas que acontecem, ou ainda fica deslumbrando e falando e batendo no peito e falando o que eu era, o que eu fazia. Irmãos, o que eu era é trapo de imundícia. O que eu era um pobre, sem Cristo, pecador, continuo pecador, mas agora hoje com Cristo, graças a Deus por isso. Como trapo de imundícia. Para não falar coisa pior. Esse é o que eu era. E eu não me orgulho do que eu era. E você não pode se orgulhar do que você era. Porque em Cristo nós somos nova criatura. Nós não podemos, inclusive, nos orgulhar do que nós somos hoje, porque isso é vanglória. Nós temos que nos orgulhar do que nós somos hoje por causa de Cristo, porque Ele é que nos transforma. Paulo, então, ele apela para o passado. Lembra de quem vocês eram antes de Cristo? Lembra aí? Abençoado. Quem que você era antes de Cristo? Prestava para alguma coisa? Fazia alguma coisa direito? Duvido. Não, sem Cristo nós não somos nada. O Senhor, Ele não nos chamou e escolheu, ou escolheu e chamou, para ficar melhor, Ele não nos escolheu e chamou por causa de quem nós éramos. Ele não fez isso. Pelo contrário, segundo Romanos capítulo 5, versos 7 e 8, ele diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha quem nós éramos. Deus escolheu a mim e a você, pecadores, fracos, tolos, desprezados, sem nada, e nos tornou herdeiros, co-herdeiros de seu reino, reconciliados com Ele por meio de Cristo Jesus. Embaixadores de Cristo aqui na terra, povo escolhido, nação eleita, santos, separados, para que possamos glorificá-lo não somente agora, mas também na vida vindoura. Dito isso, e eu encerro aqui, nós precisamos de uma vez por todas nos lembrar que nós fomos salvos. Amém? Amém? Nós fomos salvos porque Jesus nos salvou e nos justificou. Nós estamos sendo salvos porque buscamos viver em santificação diária em Jesus. E seremos então salvos de uma vez por todas quando Jesus retornar, na sua segunda vinda, gloriosa, vier para nos buscar e nos levar para o nosso lar de uma vez por todas. Então, irmãos, enquanto estivermos aqui, vai ter perrengue, vai ter problema, mas que nós possamos ter maturidade suficiente, possamos trabalhar a nossa comunhão, para podermos viver uns com os outros, e que possamos, diante disso tudo, sempre nos lembrar que estamos aqui com um propósito apenas: glorificar o nosso Deus. Que Ele possa nos guardar e nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém.